Olá, estamos começando mais um Frederico Luiz Entrevista. E o tema de hoje é educação. E eu vou conversar hoje com o professor Simval, que é da diretoria executiva do Sindicato dos Professores do Estado do Maranhão, o Simproecema, que é mais conhecido como Sindicato dos Educadores, porque abarca os professores, as professoras e também todos que fazem a educação. Simval, vem para cá. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Professor Simval, Simproecema é já uma marca no estado do Maranhão, mas começa como Sindicato dos Professores, mas hoje é Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Educação, reúne todos da educação, é isso? Exatamente, Simproecema é justamente o sindicato que abrange todos os trabalhadores da educação, tanto a nível estadual como a nível municipal. Então, tanto faz ser o professor, como a professora, como a merendeira, trabalhou na educação, pode se filiar ao Simproecema. Pode se filiar ao Simproecema, isso. Muito bem. O Simproecema, ele é muito conhecido pela atuação estadual dele, vamos dizer assim. Não é claro que ele atua nos municípios, mas acaba que alguns municípios têm uma associação, tem um sindicato que são mais conhecidos. Como é que está a atuação estadual hoje do Simproecema? É o seguinte, houve uma eleição, né, com a nova diretoria, né, teve uma eleição agora em 2016 e entrou para julgamento, porque houve um liminar suspendendo a eleição, porém o desembargador deu como ganho a chapa que se candidatou, que era apenas uma chapa. A sua, né? chapa, no caso. A nossa chapa, Isso. Exatamente. Nós ganhamos a nossa chapa, justamente que eu faço parte agora da direção estadual. E é importante frisar também que a Imperatriz hoje tem 6 representantes dessa chapa estadual, que é justamente para lutar pelos direitos, né, que os professores, as reivindicações que os professores desejaram. Nós estamos sempre abertos a procurar satisfazer tanto o professor como o funcionário, enfim, todo funcionário da educação. Né? Professor Simval, a gente conhece o prestígio do sindicato, em geral, existem várias formas, pela sua sede social, né, mas também pela ação política. O ex-presidente Júlio Pinheiro, do Sindicato dos Professores, segundo suplente do deputado estadual, e foi eleito vice-prefeito de São Luís, não é isso? Isso. Hoje ele é o vice-prefeito. Hoje ele não está mais fazendo parte do sindicato. Hoje quem está à frente do sindicato é o professor Oliveira, né? E Raimundo Oliveira, né? E ele compôs uma chapa justamente tentando abranger muito o interior, que a preocupação que existia era justamente a questão de o interior ficar de fora, porque as decisões seriam só em São Luís, e aí com essa abrangência de vários participantes do interior, aí faz com que o interior ganhe mais força, né, para lutar contra os direitos do pessoal do interior, né? Muito bem. Esse programa está na internet muitas vezes ele tem um exemplo, um professor lá em Fernando Falcão ou em Itaipava do Grajaú. Aí lá ele não conhece o sindicato, não existe base municipal ainda, não tem associação, ou ele está no município mais distante, vamos dizer, lá em São João do Caru, por exemplo. Como é que ele deve proceder para se filiar do sindicato, para se incorporar? Como é que é isso? Normalmente é o seguinte, nós temos várias delegacias, né, e temos os núcleos. Então, várias cidades do Maranhão, quase todas as cidades do Maranhão têm um núcleo. Quando não tem um núcleo, tem a regional, onde abrange as cidades circunvizinhas, né? Por exemplo, aqui em Imperatriz, nós temos a regional aqui, mas nós temos, por exemplo, João Lisboa, né, que não faz parte não tem núcleo, mas ele faz parte de Imperatriz. Aí tem Estreito, que também tem como se diz, o núcleo de lá? O núcleo de Estreito, tem o núcleo de Porto Franco, né? E algumas outras... Ceilândia também. A Ceilândia tem a própria... A Ceilândia já é uma outra regional, né? Porque aí cada regional vai abranger vários municípios, né? Aqui abrange, por exemplo, Amarante, abrange
João Lisboa, Buritirana, La Roque. Senado La Roque, Sítio Novo, que agora passou para pertencer à regional de Imperatriz também, né? E qualquer professor, né, ou qualquer servidor, ele tem uma ficha de inscrição onde ele vai preencher para se filiar, né? E como você falou no início, é importante frisar que além dos direitos sociais, que a gente luta por esses direitos sociais, direitos para os professores, tem também a questão da sede social em São Luís, e tem também a Casa do Educador. É muito comum nós irmos à Casa do Educador e ter vários professores levando a família para fazer um tratamento e aí, consequentemente, se hospeda lá nessa Casa do Educador. É verdade. Eu tenho testemunhado porque eu vou nesse corre-corre de Imperatriz de São Luís e vejo na Casa do Educador lá um ponto de apoio importantíssimo para as famílias, porque não está fácil. Você vai levar já o paciente para o tratamento do SUS, então que está sem recurso. E ainda tem que pagar hotel, como vocês veem, né? Então vocês professores têm essa guarida, esse apoio, né? Esse apoio. O sindicalizado, não é isso? Sindicalizado. Eu também queria até aproveitar e frisar que a perícia médica, ela foi estendida para a Imperatriz. Só que acabou o contrato com os médicos, né? Inclusive tem alguns professores que estão dizendo que a perícia acabou. Não é que a perícia acabou, é porque terminou o contrato, então vai ser feita uma nova licitação para justamente fazer novamente a perícia aqui em Imperatriz, né? Isso, mas só uma questão de tempo para poder adequar. Para adequar, né? Outra questão também que eu queria frisar é a questão dos processos de descompressão. Frederico, tem mais de 18 mil funcionários do Estado, dos professores, que ainda não entraram com pedido de descompressão. É um processo que o sindicato ganhou, né? E esse processo, o governo vai ter até 2020 para pagar esses professores. Caso eles não paguem, ele pode até sofrer processo de Rapaz, deixa eu saber dessa história. Vamos falar depois do intervalo comercial com mais calma, porque é dinheiro aí na conta da professora e do professor. Exato. Cidade, você aí aguarda um instante só. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Estamos de volta com entrevista aqui na telinha do Canal 4, Band Imperatriz. E claro, você já sabe, você acompanha na sua melhor hora, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo Instagram e pelo YouTube. E você pode curtir o programa e compartilhar com os seus amigos, com suas amigas e com as demais páginas que você participa. Nós estamos com o professor Simval e no bloco anterior você falava sobre descompressão. Eu pensava que era até coisa de mergulhador, porque os mergulhadores, quando eles vão lá para o escafandro, vestem aquela roupa de ferro, aí quando sobe tem que passar um tempo ali descomprimindo. Mas eu soube que é dinheiro, né? Como é que é isso? É porque é o seguinte, o governo, ele deve aos funcionários, né, um reajuste que deveria ter sido feito anteriormente. Então, no caso, aos trabalhadores da educação. Trabalho da educação. Especificamente da educação. Da educação, né? E aí, no caso, o sindicato... Entra professor, professora, o merendeiro, a merendeira, todo funcionário da educação. Foi lotado na Secretaria da Educação, tem direito. Tem direito, né? Então, alguns professores vão receber até 120 mil reais. Certo? Então essa descompressão foi uma desvalorização que ocorreu no salário do professor e o sindicato ganhou essa ação na justiça e os professores têm até agosto para dar entrada para pedir essa descompressão, certo? Então vamos vamos repetir aqui. O sindicato ganhou a ação na justiça. Isso. Para dar esse direito para todos os professores. Isso. Mas é preciso, não pode ficar em casa esperando o cheque chegar, não. Não. Ou o dinheiro chegar na mala, não. Não, tem que dar entrada. E onde é que dá entrada? Lá na sede do sindicato. Em São Luís. Aqui em Imperatriz. Em Imperatriz, né? Também. Em São Luís, onde tiver
órgão do sindicato. Onde tiver um órgão do Simplesema, avistou uma plaquinha, tem lá Simplesema, pode ir. Exatamente. Na internet também está lá presente lá, o site lá sabe onde é os locais, não é? Sabe, é só que na internet ele vai dizer quais são os documentos necessários para que você dê entrada, aí vai para o advogado em São Luís. Deixa eu colocar aqui, nós temos um telão aqui, Isso. Então aqui vai aparecer essa relação de documentos. E aí, no caso, nessa relação, isso vai, um exemplo, a pessoa deu entrada em Imperatriz ou em Açailândia, por exemplo, que tem uma regional também lá. Isso. Aí ele deu entrada lá em Açailândia, o professor lá do estado, e ele vai lá, tem que ser professor ou professor ou trabalhador. Trabalhador da educação. Da educação. Isso. Aí ele vai lá na delegacia regional e entrega os documentos, é isso? Isso. Aí ele entrega os documentos, esses documentos são encaminhados para o setor jurídico em São Luís, e aí o advogado do doutor Henrique, que foi que ganhou a causa, ele vai colocar contra o Estado para poder ressarcir essa descompressão. Essa descompressão nada mais é do que um dinheiro que deveria ser pago na época e não foi pago, e agora o sindicato está solicitando essa descompressão. E o Flaviano quer pagar essa conta aí? Que os ele tem que pagar até 2020. Ele sempre reclama que pegou o Estado com um bocado de conta aí endividada, então deve ser mais uma conta dessa daí que vai ter que pagar. Porque tem outra também, tem a do Zé Reinaldo. O Zé Reinaldo deixou foi feito um acordo com o sindicato e ele deveria pagar o reajuste em parcelas e ele nunca pagou. Então tem ainda essa ação contra o Zé Reinaldo. No momento, o setor jurídico ele está priorizando a questão da descompressão, porque está terminando o prazo de dar entrada, né? E como eu falei, são mais de 18 mil professores que ainda não deram entrada nesse processo, certo? E aí ele tem que pagar até 2020, com o risco de dar probidade administrativa. No bloco anterior, no primeiro bloco, antes de nós irmos para esse, você falava das sedes e dos núcleos regionais, não é isso? Isso. Agora, com a descompressão, o trabalhador e a trabalhadora, ele pode se dirigir a esse núcleo. Aí eu pergunto, ele já é sindicalizado, ele para dar entrada, tem advogado, tem que pagar mais alguma coisa? Tem as custas? Tem as custas. Inicialmente, né, ele vai pagar uma taxa, que essa taxa vai ser descontada quando for recebido a precatória, né? E no caso, por exemplo, se for... A taxa de quanto hoje? Hoje, para quem é sindicalizado, é 5%. E para quem não é sindicalizado, qualquer advogado pode entrar com essa ação também, né? Mas a gente aconselha que entre pelo sindicato, uma vez que o setor jurídico já está todo preparado, com a documentação tudo certo para dar entrada, isso é 5%. Então ele tem que entrar, ele tem que reunir 5% da causa dele e pagar... Não, só quando for... quando for receber é fiado, é? É fiado. Rapaz, vocês nesse tempo estão falando fiado, rapaz. Nesse tempo de crise, isso. Quer dizer que eu sou merendeiro, eu sou funcionário administrativo. Aí eu vou lá na sede do sindicato, eu vou entrar com a cara e a coragem, no caso aí, com os documentos. Eu falei o seguinte, né? Tem uma taxa inicial, né? Que era de R$110, né? E... por exemplo, o percentual do advogado só vai ser pago quando receber um montante. Essa taxa inicial é para poder dar início ao processo. Mas pelo menos mandar para lá o documento, pelo menos mandar, pagar o correio, pelo menos, né? Xerocar, porque isso também, aí também é demais também. Isso. Então paga essa taxa inicial de R$110 lá, parcela não. Não. Aí tem que ser na hora, né? Junto o dinheiro. Isso. Tem um prazo limite disso aí? Até agosto agora de 2017, para dar entrada. Então, isso aí, quem não der entrada não pode depois dizer, meu vizinho recebeu aí, eu na hora não arrumei os R$110, não se virei, e aí não acreditei, tem gente que não acredita. Não acredita, exatamente. Inclusive já tem pessoas que já receberam. Já, né? Tem uma relação de pessoas que receberam. Lá de Codó, o pessoal já recebeu, de Timon, teve algumas pessoas aqui de Imperatriz também receberam, né, essa descompressão. E o valor é muito grande, assim, comparado com o salário que a gente ganha, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu vou receber R$110 mil, entendeu? Nessa descompressão. E eu entrei em 2002, certo? Quem entrou anteriormente tem um valor maior. Inclusive, quem tem 2 matrículas, recebe pelas 2. No caso, quem tem 2 concursos, como se chama, 2 concursos, 2 matrículas. Que diz que um faz a manhã, outro faz a tarde, ou a tarde e a noite, Isso. assim por diante, né? Aí, no caso, tem direito aos 2 processos.
né? Muito bem, Simval. Então, é uma opção muito importante para a categoria. Isso. Relembrando, é procurar qualquer sede do Simproecema. Em qualquer lugar, qualquer cidade do estado. Do estado do Maranhão. Isso. E aí vai com a taxa de 110 e os documentos relacionados para poder dar entrada. Então, pagou essa vez e pronto. Aí é só Isso, esperar. É esperar, né? Esperar e quando sair é que o advogado vai retirar 5%. Isso. No caso, os outros advogados normalmente cobram 15, 20, 25, né? Isso. Então, como é sindicalizado, a taxa só é de 5%. Isso, e as custas processuais, tudo. É só esse 110 aí, não tem mais nenhum custo. Não. Depois tem que renovar a carteirinha, esse negócio, não tem mais isso não. A renovação da carteira, inclusive, nós estamos pleiteando trazer aqui para a Imperatriz a máquina para poder fazer a impressão das carteirinhas, porque a carteirinha é livre, não há custo. Certo. Então quer dizer que a impressão da carteira você também não. O sindicalizado não cobra, não. Não cobra, não. E tem outro detalhe: com a carteirinha do sindicato, ele tem acesso a qualquer evento pagando 50% de desconto. Um show, um teatro, cinema, todos eles aceitam a carteira do sindicato. Se ele for no Teatro Arthur Azevedo ou for na Expo Ímpia aqui, em qualquer local. Qualquer local, ele só paga 50%. Só paga metade. Isso. E diz uma coisa, quem não é professor assim que nem o jornalista não pode também ser sócio desse sindicato aí, não? De forma alguma. Não tem jeito, não? Não tem jeito. Oh, rapaz, não tem jeito. Né? Dá vontade de ir, né? Vocês têm sede social também em São Luís? O sindicato? Tem a sede social lá em São Luís que fica em Ribamar. Né? Aqui em Imperatriz nós temos o sindicato, que inclusive também aqui em Imperatriz, nós Sede social que eu chamo é o clube, né? Pois é, tem um clube lá em São Luís. Aqui nós temos só uma casa de apoio, né? Que é onde funciona o sindicato. Mas para festa é bom na casa dos outros. É bom que vocês são. Quer dizer, quem é de São Luís. Quer dizer, quem é daqui sindicalizado pode se programar e passar lá o fim de semana. É só agendar no sindicato, a gente liga para lá e aí reserva. Paga quanto? Não paga nada, pela estadia não paga nada. Quer dizer que eu vou lá para a sede, eu sou professora, eu não posso, porque eu não sou professor nem professora. Já fui professor, sou leigo, assim, há muito tempo atrás, mas depois que veio a LDB, eu mesmo já me descalei para sair do ramo. Mas quem é sindicalizado, ele pode ir passar o fim de semana lá tranquilamente em São Luís. Tranquilamente, sem pagar nada de estadia. 0,800. 0,800. Tranquilidade. Na praia. Na praia, hospedagem. Tem ar-condicionado lá? Tem, nos quartos todos tem ar-condicionado. Tudo bacaninha, no gelo. Só que tem um detalhe seguinte, que lá há uma divisão. Na parte de cima fica as mulheres, na parte de baixo fica os homens. Sim, claro, porque também aí só faltava ter uma terceira parte aí tá certo, né? Até porque quem vai, tem as pessoas que são solteiras, tem os pais, tem as filhas que são professoras, tem os professores que também querem, né? Isso, lógico, é evidente que é organizado, né? Agora, não vou nem falar que depois que você cai aqui na praia, o que vai acontecer? É outra coisa, né? É outra história. Mas, professor, eu quero conversar no próximo bloco sobre como é que estão as reivindicações da categoria para o momento e como é que está essa questão também nacional que nós estamos vivenciando aí, essa crise brasileira enorme que afeta inclusive a categoria dos professores. Você que está em casa, aguarde um instante só. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal. Estamos de volta com o Entrevista, hoje recebendo o professor Simval, que é do Simproecema. Bom, você que não acompanhou os blocos anteriores, pode ir na internet, principalmente você que é professora, professor, você que é trabalhadora na educação.
certo? Porque tem dinheiro para você lá nos blocos anteriores. Pode conferir lá, o professor Simval ensinou aqui o caminho das pedras para você, tá certo? Bom, nesse bloco, aqui nós prometemos conversar com o nosso telespectador, com a nossa telespectadora, com o nosso internauta que nos assiste pelas redes sociais, sobre o futuro, né? Que pauta de reivindicação no momento os professores, o sindicato está pleiteando junto ao governo estadual? Nós nunca deixamos de pleitear a questão do concurso, né? Então esse é um ponto que a gente sempre está lutando para que tenha concurso, para que não tenha contratos, para que não tenha sede, que esse pessoal seja substituído. Recentemente o governo, né, por luta do sindicato, nós conseguimos que fosse aberto algumas vagas para ampliação de matrícula. O que significa isso? O professor que trabalha 20 horas, que é um turno, né, ele poderia ampliar para um segundo turno, né? E aí nessa ampliação é aquilo que eu chamava T20, T40, né? Tem esse negócio não, tem 20 e 40, né? Não, porque 20 e 40 que você está falando é o pessoal da prefeitura e do... Isso. O professor e o trabalhador que não é que não é professor, né? Certo. Eu estou falando o seguinte, porque o regime de trabalho do Estado é 20 horas, né? Inclusive, normalmente quando os outros estados, eles já trabalham com regime de 40 horas. O governo agora fez, né, um concurso para 40 horas, certo? E nós conseguimos, pelo sindicato, nós conseguimos que pudesse ampliar a matrícula, seria trabalhar mais um turno, né, dobraria o salário do professor, né, e também conseguimos a unificação. Porque tem alguns professores, né, que trabalham aqui, trabalham no Tocantins. Então você só pode ter no máximo 2 matrículas. Então, como aqui teria 2 matrículas, 2 turnos, e uma matrícula lá, seria uma terceira matrícula. Então, o governo não permite essas 3 matrículas. Então, o que fez? O sindicato, preocupado com esses professores, nós entramos com uma negociação com o governo para que pudesse unificar essas matrículas. Inclusive, foi unificado agora recentemente, né? E a nossa luta é justamente para que haja a ampliação, né? E também concurso. Porque no caso da ampliação, houve agora o seletivo para ampliação, mas houve muitos excedentes, tem excedentes, e o governo ainda está fazendo seletivo. Então nós estamos lutando para que o governo chame esses excedentes e não chame contrato, né? Porque você vê que não tem aquela estabilidade, né? Então, essa foi uma das conquistas que nós conseguimos agora, né? Nós tivemos um reajuste de 2017 de 8%, 4% em fevereiro e 4% em maio, inclusive, já está nesse contra-cheque agora, né? Esse aumento inicialmente... Em termos salariais, como é que está, em termos de Brasil, o salário do professor do Maranhão em comparação com o restante do país? O salário do Maranhão em relação ao do Brasil, né, hoje seria em torno do 2º melhor salário, ou talvez o 3º, né? Mas mesmo assim a gente avalia que é um salário insignificante pela atividade que o professor representa, né? Então nós não temos que lutar para ser o melhor salário, mas que a gente tenha condições de trabalho, tenha condições de exercer um bom trabalho, né? O sindicato o sindicato nunca está bom, não tem que vir mais, né? Porque sempre justamente, tem que estar fazendo mais coisa para o professor, para a professora, né? Justamente porque é o seguinte, essa nossa luta não é de hoje. Eu tenho mais de 32 anos que dou aula e sempre digo, não, aguarda que vai melhorar, aguarda mais um ano que eu vou ver. Vou melhorar. E a gente vê que se não fosse um sindicato que lutasse, né? Alguns estados, até eu conversando com outros companheiros, dizem assim, rapaz, por que nós, no Piauí mesmo, aqui nosso vizinho, né? O salário de que tem 40 horas é em torno de R$2.000 a R$3.000, certo? E aqui quem tem 40 horas vai chegar até R$5.000, né? Quem for conquistado a partir de... Mais de 2 vezes mais do que o vizinho Piauí. Mais de 2 vezes, né? E como é que vocês conseguiram isso? A partir de lutas, né, desse sindicato que está justamente lutando pelos direitos dos trabalhadores, né? É verdade, eu sempre digo isso, que todos os sindicatos, de um modo geral, vocês são os sindicalistas, são os batalhadores pelas categorias, né? Todos, de um modo geral.
Agora, em relação à situação do país, do Brasil hoje, Simval, essa questão de aposentadoria. É muito preocupante. Como é que está isso, essa reforma da Previdência, certo. se passar, se não passar, como é que vai atingir os professores e as professoras? Como todos sabem, o professor, policial e outras categorias, eles estão enquadrados em situação especial, justamente pelo desgaste, pela atividade desenvolvida por esses professores, né? E nós nos aposentaríamos com 25 anos de contribuição, né? E o governo está querendo aumentar para 49 anos. Hoje, se um professor fosse aposentar, ou até o próprio cidadão, ele tem que começar a trabalhar com 16 anos, contribuir com 49 para poder se aposentar com 65. Para se aposentar com o salário integral dele, né? Integral, porque 65 tem muita anos. gente que fala que não, pode se aposentar antes, mas para ganhar menos, como é que vai ser? Não tem como. Se o que está ganhando já não dá, imagina para ganhar menos. Não tem condição. E você vê o seguinte, um professor com 65 anos, 70 anos, porque normalmente o professor não começa a dar aula com 16, ele deve começar com 25, 30 anos, mais 49 vai para 79 anos para poder se aposentar. Então veja que não tem condições em relação a isso, né? A questão da reforma trabalhista, né? O governo está querendo aumentar de 8 horas para 12 horas de trabalho, né? O intervalo que seria de 2 horas de almoço, ele está querendo reduzir justamente para 30 minutos. Né? Nessa nova reforma também, a questão das férias, né? Elas podem ser proporcionais. E o que está se preocupando mais é justamente a questão da estabilidade, porque com a terceirização, né, vai haver justamente, vão substituir os profissionais, né? E aí normalmente o profissional não está capacitado, às vezes não está capacitado, ou melhor, mesmo que esteja capacitado, mas a condição de salário, certo, vai ser diminuída, certo? Ninguém terceiriza para melhorar as condições, com né? certeza. Só terceiriza para piorar. Para piorar. E aí você vê o seguinte, nós estamos preocupados, nós estamos lutando, nossos colegas hoje estão lá em Brasília. Na semana passada, você quer dizer? Isso, na semana passada, né? Estão em Brasília, dia 24, retornando agora, certo? Justamente lutando contra essa reforma da Previdência, contra a terceirização, contra a reforma trabalhista, que vai ser prejudicial aos trabalhadores. Se vocês avaliarem todas essas modificações, ela vai ser muito prejudicial aos trabalhadores, né? Então nós não podemos deixar que essa proposta passe, né? Inclusive, na semana passada, né, o nosso presidente, né, ele está sendo ameaçado de ser cassado, de ter um novo impeachment. Nós esperamos que realmente isso aconteça, porque não tem sentido as reformas que ele está querendo fazer. Disseram que dessas coisas de internet, uma das coisas que eu achei mais bacana é que disse que vão caçar o Tiririca, porque ele falou que pior que não fica, aí está ficando pior cada vez, né? Exatamente. Mas no caso de caçar o presidente Temer, de fazer o impeachment dele, aí no caso, quem é que vai assumir, qual a proposta de vocês? A proposta nossa é que seja direta já, né? Porque justamente o povo é que tem que escolher os seus representantes, né? E com isso também tem que se ter uma consciência, né, para justamente saber em quem nós estamos votando. E nós podemos cobrar daqueles que nós votamos. A Constituição atual fala que, no caso de vacância, seja do presidente, do vice ou dos dois, a eleição seja indireta se faltar menos de 2 anos, que é o caso. Isso. E vocês defendem, no caso, os sindicalistas que sejam eleição direta. Exatamente. Para ver se dá uma chacoalhada dessa crise. Ver se a gente muda alguma coisa para ver se melhora. Porque quando foram para tirar Dilma, disseram, não, vamos tirar Dilma, porque agora as coisas vão melhorar. E parece que o negócio pegou para ladeira abaixo. Exatamente. Para dar ré nessa ladeira não está fácil. Simval, eu queria agradecer aqui a sua presença aqui em nossos estúdios e deixar aqui, câmera, microfone aberto, você possa dirigir às professoras, os professores de todo o estado do Maranhão, que nos acompanham pela internet, dar a sua palavra aqui por nós. Finalizando, eu queria relembrar alguns pontos da entrevista, né, que é a questão da descompressão. Tem muitos professores que ainda não deram entrada na descompressão, são mais de 18 mil professores que não deram entrada na descompressão, que esse prazo termina agora em agosto. Assista o segundo bloco aí de novo, certo? Para poder, se você perdeu, pede para o seu menino aí o segundo bloco para poder saber o que precisa isso. Isso. Tem cascaio no meio aí, Pronto, e muito. E tem a questão também das ampliações, que foi uma conquista do sindicato, né?
a questão do concurso, nós estamos exigindo concurso, e também chamar, o sindicato está aberto. É importante que você participe, é importante que você vá à sede do sindicato, é importante que você entre na nossa luta, né, para que a gente possa conseguir mais ganhos para a educação. Muito obrigado. Tá certo. Cidades, um forte abraço.